Viu, mano? Jesus! Ai! Pra quem nunca pegou um peixe desse, gente, tem que ter preparo, viu? Uhum. Tem que ter preparo. Eu já tô esgotado. Sobe! É muito grande. Só um pouquinho, cara. Eu tô com cãibra. Quê? Eu tô com cãibra, viado. Chega mais perto lá, cara. Vai batendo ba... Hã? Tá subindo pra cá. Tá subindo, né? Tá subindo.